Senhor Deus e Pai, queremos agradecer, Senhor, por todos os benefícios que vêm da Tua parte para conosco, Pai. Te agradecer, Senhor, porque estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, para que possamos crescer como igreja. Uma igreja que entende que devemos nos atualizar na ação, Pai, mas não apenas ação, no sentido de se movimentar, mas o que causa em nós essa ação. Quem causa em nós essa ação? Então te agradecemos, Deus, porque Jesus Cristo em nossas vidas nos faz agir, nos faz se movimentar. Então, mais uma vez, Pai, em mais um dia, que o Senhor possa estar nos direcionando, que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente, o nosso coração. Tudo quanto, Senhor Deus, for tratado aqui, Senhor, seja com muito carinho, com muito cuidado, Pai, porque sabemos que somos Teu corpo, fazemos parte do corpo, fazemos parte do ramo, da videira, nós somos os ramos, Pai. Então nos ajude, Pai, nos direcione. Assim que te oramos, agradecidos, em nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, como eu já comecei a falar, na terceira quarta-feira do mês de janeiro, nós falamos sobre Igreja Atualizada na Ação, cansados de não caminhar, com Cristo nos colocando em pé, colocando o homem em pé. Com isso, nós estudamos, vai ser até o texto que a gente vai utilizar hoje, de João, capítulo 5. Vamos dar continuidade nesse mesmo texto, onde nós estudamos a vida de um homem, ou uma pequena partícula da vida dele, um homem enfermo, que ele estava enfermo há 38 anos, que ele estava ali próximo ao tanque, buscando uma cura, buscando uma forma de se curar, e que ele padecia de uma doença em que ele ficava deitado, em que ele ficava prostrado, e que ele ficava até depressivo, ficava lento, e que essa doença o impedia de caminhar, ou caminhava com muita dificuldade, ou talvez nem caminhava. O texto não fala bem explicitamente que ele era paralítico em si, mas fala que ele era acometido de uma doença, de uma enfermidade que o impedia de caminhar. Também não trata qual é essa doença. Mas o fato é que ele não caminhava, que ele tinha essa dificuldade. E que para ele alcançar a cura, naquele contexto, ele tinha que se jogar no poço. Ele tinha que chegar até o poço na hora que o anjo passasse e agitasse as águas com as mãos. E isso traria a cura para o primeiro que pulasse nas águas. Não é isso que o texto fala? Então, nós também conversamos que a única cura que poderia ter acontecido para ele foi Cristo ter chegado até ele, ter ido até aquele homem, e a cura veio de Cristo, veio de uma ordem de Cristo, que está no versículo 8 aí. Levanta, toma o teu leito e anda. Isso que gerou a cura na vida dele, foi Cristo que gerou essa cura. Os outros ficam procurando cura no tanque, mas Cristo que vem até nós, é Ele que nos cura. Da paralisia física, a paralisia espiritual, no caso do texto, a paralisia física. Mas a gente pode trazer isso para uma paralisia espiritual, principalmente, porque é Cristo quem nos coloca em pé. E quando Ele faz isso, Ele cura essa nossa paralisia espiritual. Como eu falei, Cristo Ele nos cura, não só fisicamente. Ele pode fazer isso, mas quando Ele quer fazer. Quando a necessidade é dele, não nossa. Mas Ele sempre vai nos curar espiritualmente quando Ele nos alcança. Ele faz isso. Ele nos coloca em pé. E a salvação é isso. É Cristo nos colocando em pé através da sua morte, se entregando por nós, nos dando essa ordem de caminhar. Quando Ele fala, levanta, toma teu leito e anda. A igreja é isso, é a convocação dos santos, dos recolocados em pé, um povo que caminha rumo ao reino. Aqueles que estão com aquele sentimento de estarem cansados de não caminhar. Foi basicamente isso que a gente tratou na aula passada. Quem pôde ter oportunidade de estar aqui, ouviu um pouquinho mais, eu só fiz um relatinho rapidinho aqui para quem não estava, para ficar um pouco a par.
E hoje, como nós falamos no primeiro bate-papo aqui, que Cristo nos colocou em pé, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Vamos dar continuidade ao texto. Vamos refletir da seguinte forma. O homem, quando está em pé, sente vertigens. Quem já sentiu vertigens aqui? Tem gente que toma até remédio para vertigem, não é? Pois é. Mas, enfim, não é dessa vertigem que a gente vai falar hoje. A gente vai falar por quê? O que causa em nós essa vertigem? O que é essa vertigem? Por quê que depois de sermos colocados em pé por Cristo, continuamos sentindo vertigens? É isso que a gente vai bater um papo aqui hoje. Quando Deus nos criou, Ele nos criou, no latim lá é homus erectus, nos criou em pé. A imagem e a semelhança dele. Nós fomos criados assim, para estar em pé. Mas logo nós fomos acometidos por uma paralisia, uma vocação de paralisia, o pecado. Nós passamos do estado de homens em pé para homens caídos, deitados. No caso aqui, estou falando do pecado. Mas tem várias formas de vertigem que a gente pode sentir depois que Cristo nos coloca em pé. E a gente vai ver por que isso. Quando muda esse estado para homens caídos e deitados, a nossa perspectiva muda. Porque agora a gente saiu da horizontal, de em pé, da vertical, né? Falei errado. Da vertical, em pé, para a horizontal. Então o nosso parâmetro de nivelamento muda. Agora o parâmetro é nosso. Nós passamos a gerar esse parâmetro. Porque estamos caídos pelo pecado. Somos escravos agora do pecado. Com isso, quando Cristo nos coloca em pé, sentimos vertigens por esse motivo, porque a vertigem está em nós. Estou colocando a vertigem como pecado, tá, irmãos? Porque ela está arraigada em nós. Quando Cristo nos coloca em pé, logo vem a vertigem. Como Paulo já disse, né? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que está em mim, esse eu faço. É a vertigem. E a vertigem nos impede de ver algumas coisas com clareza. A gente começa a ver as coisas de uma forma mais conturbada. As coisas ficam meio ofuscadas, né? A gente começa a achar que esse estado de caído, de deitado, é algo normal aos nossos olhos. Porque agora nós estamos na horizontal e os parâmetros são nossos. Não são os parâmetros de Cristo mais. Estamos caídos. Eu já perguntei, mas agora eu vou perguntar de uma forma diferente. Quem já se levantou rapidamente e ficou tonto? Sentiu aquela vertigem? Não é? Isso aconteceu comigo, já aconteceu várias vezes. Inclusive quando eu estou trabalhando. Eu tenho que ficar agachado, mexendo com alguma coisa. Quando eu levanto, se eu não tiver alguma coisa perto, eu vou para o chão, se bobear. A vertigem vem, mas vem de uma forma que você perde e fica tudo escuro. Você perde o sentido se bobear. É assim que acontece. Nós estávamos caídos e Cristo fala, levanta. Logo vem a vertigem. E esse é o grande problema. Nós estávamos deitados e passamos a estar em pé porque Cristo nos alcançou. Não foi porque nós queremos, não. Que eu fui lá e busquei Cristo, me coloque em pé. Não. Foi Ele que foi até nós. O próprio texto fala que Cristo foi até o homem enfermo. Levanta e anda. É a mesma coisa. É assim que acontece. Cristo vai até ele, ou vem até nós, para gerar cura. No caso desse homem aqui, desse homem enfermo, que o texto do capítulo 5, de 1 a 9 aqui, relata que ele tinha uma enfermidade que ele passou a caminhar depois que Cristo ordenou. Levanta, toma teu leito e anda. Ele foi curado. Não foi uma curazinha simples, eu vou sair mancando. A gente até comentou sobre o mancar, não é?
Não, foi parcial. Uma perna ficou boa, a outra não. Vou sair mancando. Não. Foi uma cura total. A paralisia de suas pernas acabou. Agora ele pode caminhar. Ele pode até carregar o próprio leito. É claro que o leito aqui tem um outro significado. Quando fala assim, cura de sábado, carregar o leito no sábado, para os fariseus aqui é algo que não podia acontecer. Mas enfim, não é esse o nosso foco aqui. Mas por vontade própria, nós não temos condição alguma de estar em pé. Ou de nos colocar em pé. A gente não tem nem esse desejo de ficar em pé. Olha aí para o texto, no capítulo 5, o versículo 6 aí, Cristo chega para ele e fala bem assim, queres ficar curado? A resposta dele foi sim. Ele falou sim, quero ficar curado? Ele falou, não, não, tá bom assim, não quero ficar curado, não. Ele não falou nem que sim, nem que não. Ele deu uma desculpa, não foi? Além de dar desculpa, ele, como eu comentei a outra vez, ele deu aquele sentimento de estar desesperançoso, de estar depressivo. Ah, Deus, não tem quem me coloque, Senhor, né? Ó, Senhor, não tem quem me coloque lá. Ah, quando eu tento ir, outra pessoa vai na minha frente e pula. Ele está dando desculpa. E é isso que acontece. A resposta dele demonstra isso, que por ele mesmo ele não conseguiria ficar de pé. Que é o que Cristo mandou, levanta. Não conseguiria. Nós não conseguimos ficar em pé por conta própria. A gente pode até tentar levantar, mas a vertigem vai vir e a gente vai cair. Vamos continuar deitados. E vamos falar ainda, eu tentei levantar, mas não deu. Vou tentar mais não, porque a próxima vez eu posso levantar, eu posso cair, vou quebrar um braço aí que eu não vou andar mesmo. Eu tentava me arrastar com o braço, agora eu não vou ter o braço para me arrastar, e aí? A gente fica desesperançoso. Procuramos outras formas de cura. Procuramos o tanque. É claro que o tanque curava, porque o anjo do Senhor passava e mexia com as águas. Mas o fato é que a gente fica se vitimizando. Não tem ninguém para me pôr no tanque. Não tem ninguém, o que eu vou fazer? Eu sou uma vítima. Não dá, não consigo. Na verdade, a gente só quer a cura física. A gente só quer ter o movimento das pernas. Sabe para quê? Para continuar nos deleitando dos prazeres da vida. Que é isso que o nosso coração quer. Nosso coração quer que as nossas pernas nos levem para onde o nosso coração quer. É isso que nós queremos. Mas Cristo não foi ali apenas para restituir o movimento das suas pernas, para que possamos ir para onde nós queremos. Vamos falar assim rapidinho. Gostamos de futebol. Às vezes trocamos o futebol por uma programação da igreja. Nossas pernas. Às vezes nós trocamos, agora não, né? Porque a escola dominical agora é à tarde, mas antes na escola dominical de manhã, tinha praia no domingo, a gente não vem para a escola dominical. A gente vai para a praia, nossas pernas. Nós vamos para outros lugares, porque o nosso coração deseja isso. A gente vai para a praia, vai para o futebol, a gente vai para a farra, a gente vai para todos os lugares. Até para programações da igreja, nós vamos com um intuito diferente, sabia? Por exemplo, graças a Deus que vai ter um retiro da igreja agora, isso é muito bom, tá? Não estou falando que não é para ir. Não entendam isso. Mas tem pessoas que falam assim, olha, retiro da igreja, vai ter futebol, vai ter programação legal. Olha, vai ter um bate-papo, vai ter não sei o quê. Mas cadê Deus nessa história? Cadê Cristo nessa história? Às vezes nós estamos indo por motivos errados. E fazemos isso, tá, irmãos? Talvez até inconscientemente, mas fazemos. É excelente o retiro. Eu sou muito apaixonado por retiro. Eu quero ir nesse retiro. Porque estar em comunhão com os irmãos, isso é muito bom. Agora, o que gera comunhão? Nós somos colocados em pé.
por Cristo. Tem um detalhe, né? A cura espiritual, que é o que a gente está falando aqui, ela gera trabalho. Gera trabalho. A cura espiritual nos faz trabalhar. Levanta, toma teu leito e anda. Ela nos faz trabalhar. Nós não queremos trabalho, não. A gente quer ficar tranquilo. A gente quer ir para a praia. Queremos sim, é o nosso coração que deseja isso. O que faz a mudança do nosso coração, o que tira essas vertigens. Entenda que toda vez que eu falo algo, por exemplo, nosso coração deseja isso, são as vertigens que a gente tem, tá? É o que tira o nosso foco. É o que tira essa clareza de ver algo. E quando isso acontece, dá errado. Todas as vezes dá errado. No versículo 17 desse mesmo capítulo, eu queria que vocês olhassem aí, que eu vou ler com vocês. Tem algo muito interessante que a gente pode pensar. Diz assim, é Cristo falando, tá, gente? Depois que viram o homem carregando o leito no sábado, eles começaram a questionar, e Cristo deu essa resposta para eles, que diz o seguinte: mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho, eu trabalho também. Meus irmãos, se Deus está trabalhando, se Cristo está trabalhando, por que nós não podemos trabalhar? Por que nós não podemos nos movimentar? Por que ficamos estáticos, parados, continuando sentindo vertigens? Por quê? Aí, como eu falei, vou colocar a vertigem como pecado. Por que continuamos pecando em não trabalhar, em não realizar, em não fazer algo para o reino de Deus? Igreja atualizada na ação. É isso. Porque se continuarmos assim, vai chegar um momento que ele vai falar que não nos conhece. Ele deu a ordem, desobedecemos. Não é? Não vos conheço. E o homem, esse homem enfermo, no versículo 9, ele obedeceu. O texto diz aí que ele imediatamente ficou em pé. Ó, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Meus irmãos, sem saber o que estava fazendo, o homem se colocou em pé, sabia? Ele não sabe nem por que ele estava em pé. Não sabe nem quem colocou ele em pé. Ele simplesmente obedeceu uma ordem de alguém. Vamos conferir isso. No versículo 13, vou a página aqui. No versículo 13, diz o seguinte, ó: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Ele não sabia nem quem curou ele. Ele ouviu a voz, olha, a voz de Deus é tão poderosa, que mesmo sem saber que é Ele que está falando com a gente, Ele coloca a gente em pé. Sem saber que é Ele, quem é. O homem ouviu a voz e ficou de pé. Ele foi curado nem sem saber quem era, quem mandou, quem o curou. Por esse motivo, nós continuamos sentindo vertigens. Porque nós não conhecemos a Cristo, não sabemos quem nos colocou em pé, não buscamos conhecer a Cristo. Quando isso acontece, nós estamos em pé, sem rumo, sem direção. Ele me colocou em pé, mas e agora? O que ele quer? O que eu faço? Eu vou sentir vertigem, porque o meu estado de vertigem, o homem, vai querer deitar de novo, vai querer cair de novo. É isso que vai acontecer, mesmo depois de recebermos a cura. Levanta,
toma teu leito e anda. Vamos querer voltar ao estado que estávamos, de homens caídos, mulheres caídas. Entendam, homens no sentido geral. E é por isso que nós vivemos dando desculpa. Variadas desculpas, né, para não caminhar. Ah, não tem ninguém que me leva no tanque. Não tem ninguém que me joga lá dentro. Ah, não tem ninguém que possa caminhar comigo. Porque se eu levantar, eu vou sentir vertigem. Aí se não tiver ninguém do meu lado, eu vou cair. Não, porque quando eu levanto, além de sentir vertigem, não tem nada para me apoiar. Desculpas, desculpas, desculpas. As pessoas me deixam para trás. Eu tento caminhar, mas eu ando um pouquinho mais devagar. O pessoal anda na frente, aí, né, fiquei para trás. Vou sentar. Meus irmãos, essas vertigens são muito perigosas. Essas vertigens nos fazem voltar ao estado de paralisia. Entendam que quando eu falo voltar ao estado de paralisia, não é que nós deixamos de ser salvos por Cristo. Foi Ele que nos chamou e Ele que te colocou em pé, me colocou em pé. Só que continuamos desobedecendo. Continuando sentindo vertigens. Apesar de pegar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar algumas coisas, enfim, mas continuamos sem conhecer a Cristo, aquele que nos colocou em pé. Quando isso acontece, as vertigens não vão embora. Pelo contrário, elas vão aumentar. Sabe por quê? Porque eu vou começar a olhar para o lado dentro da igreja. Eu vou olhar, são um pouco mais de 200 membros, né, seu Régio? Entre comungantes e não comungantes. Eu vou começar a olhar para o lado, 200 pessoas do meu lado. Ah, aquele moço não trabalha não. Ah, eu estou fazendo coisa demais e aquele não está fazendo nada. E começa, olha para lá, olha para cá. E começa as vertigens vindo. E vem vertigem, vem vertigem. A gente esquece que quem nos colocou em pé foi Cristo. E se Ele me colocou em pé, eu vou permanecer em pé. Porque é Ele que me sustenta. Sem Ele não tem como ser sustentado. Não tem como eu ficar em pé. A vertigem vai fazer com que eu sente. É Cristo que me coloca e me faz permanecer em pé. Levanta, toma teu leito e anda. Quando Cristo pergunta para mim e para você, queres ficar curado? Ele está oferecendo a vida dele, para que eu e você possamos ficar em pé. Na verdade, ele já ofereceu a vida dele, né? O sangue já foi derramado. É isso que ele faz. Ele pergunta, independente da minha resposta, é ele que me coloca em pé. Eu posso falar não, mas ele vai me colocar em pé. Porque ele tem um propósito na minha vida, na sua vida. Na vida de cada um de nós aqui. Porque o desejo é dele, a vontade de recolocarmos em pé, é dele. Como eu citei aqui já, Cristo não morreu para nos dar apenas, ou retirar apenas a paralisia das nossas pernas físicas. Ele pode fazer isso, a hora que ele quiser. A gente até aprende umas palavras, né, bonitas, aquelas palavras grandes, né, que é a onipotência de Deus. Ele é longânimo, ele é misericordioso, e é. Ah não, ele, né, aprende essas palavras todas porque, né, me colocou em pé, então está tudo certo. Mas ele nos traz a cura espiritual. Retira a nossa paralisia espiritual. E quando ele faz isso, a única opção que nós temos é andar, é caminhar. No versículo 14, do capítulo 5 ainda, Jesus encontrou esse homem enfermo. E ele se dirigiu diretamente a ele e disse o seguinte para ele: olha,
que já está, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Depois da cura da paralisia espiritual, não era para a gente sentir mais vertigens. As vertigens eram para ir embora. Não era mais para a gente ficar paralisado. Não era. Mas ficamos. Meus irmãos, isso é algo muito interessante. Porque se nós pararmos para pensar, de uma forma mais calculista, mais fria, Cristo veio até nós, Ele nos colocou em pé e nos deu a ordem de caminhar. Não era para ficar parado. O caminhar, eu não quero dizer para vocês que todo mundo tem que levantar aqui agora e ir para o Afeganistão, correndo. Não. O ato de caminhar, o ato de se movimentar é em oração, é em súplicas, é em estudo da palavra de Deus, conhecendo aquele que te colocou em pé, que me colocou em pé, fazendo com que esse conhecimento que já temos, que é o que Paulo fala ali em Filipenses, depois a gente vai dar uma lida aqui, não é para guardar para a gente não. Com o que eu já recebi, é com isso que eu tenho que caminhar e continuar caminhando para ir recebendo e conhecendo mais. Quanto mais eu conheço a Cristo, menos vertigens eu vou ter. Aí eu volto à pergunta. Por que o homem, quando está em pé, sente vertigens? Por quê? Nós já falamos aqui. Porque não conhecemos aquele que nos colocou em pé. Isso é uma coisa. A principal delas, né? Mas tem outras coisinhas que a gente pode citar. A gente pode também conhecer a Cristo, mas sentir vertigem, sabia? Por exemplo, será que essas vertigens que a gente sente é pela dificuldade e pela distância do caminho que a gente tem que percorrer até onde Ele quer que nós cheguemos? Não é difícil caminhar com Deus? Não é difícil caminhar com Cristo? Às vezes, no trabalho, a gente escuta algumas coisas que entristecem a gente. Na rua, em vários lugares. É difícil caminhar com Cristo. Quem teve uma vida um pouco mais desregrada, vamos falar dessa forma, quando encontra com você, fala assim, você, cristão, dentre outras coisas. Não é fácil caminhar com Deus, não é fácil caminhar com Cristo. Mas temos que caminhar. A gente não tem escolha, né? Será que essas vertigens que a gente sente é pelo medo de sair do lugar? Por exemplo, se eu me levantar, se eu der 2 passos para frente, eu vou sentir vertigem e vou cair. Ah, não vou sair do lugar não. Porque se eu sair do lugar, eu vou sentir vertigem. Eu sei da minha condição. Nós sabemos. Nós sabemos onde o calo aperta, não sabemos? A gente até sabe o que a gente é mais fraco. A gente sabe as nossas fraquezas. A gente não fala. Nós temos até vergonha das nossas fraquezas. Nós sempre nos fazemos cada vez, fingimos de forte, mas nós temos fraqueza. Todos nós, cada um de nós tem sua fraqueza. E é nessa fraqueza que a vertigem vem com força, que é onde te derruba. É onde você está ali, você perde o rumo, perde a clareza, tropeça numa pedra e cai. Não precisa nem tropeçar na pedra, nas próprias pernas você tropeça e cai. Acontece isso com a gente. Será que essa vertigem que nós sentimos quando estamos em pé é por falta de fé? Ah, eu não consigo caminhar sozinho, não. Ah, eu preciso de alguém do meu lado para caminhar. Eu teria que ajudar alguém a caminhar e estou achando que eu não posso. Eu teria que estar caminhando. Eu não preciso de ninguém para caminhar. Me entendam. Eu não preciso de ninguém para caminhar, eu preciso de Cristo. É Ele que me auxilia no meu caminho, a caminhar.
Quando eu olhar para trás e ver que alguém está ficando para trás, eu vou lá e dou a mão, porque Cristo está com a outra mão ali na frente me puxando, eu ajudo a puxar o outro. Eu tenho que ser suporte. Eu tenho que caminhar. Eu não posso ter falta de fé. E muitas das vezes nós temos. Será também que pode ser por falta de compromisso, essas vertigens? Por exemplo, Bruna, não briga comigo não. Ah, não, eu não vou tocar não, porque estou passando mal. Viu? Tomou uma? Ah, não. Junta diaconal, não dá para mim isso não. Estou vendo os irmãos, eles trabalham muito. Quero isso não. Ah, não vou trabalhar no som não, porque o pessoal dá um barulhinho diferente, o pessoal olha lá para cima, né, Tati? Ah, não vou não. Gente, meus irmãos, eu não trabalho para o seu Édio, para a casa de Deus. Eu não trabalho para a Laura. Eu não trabalho para a Bruna. Eu trabalho para Deus. O meu compromisso é com Deus. Eu não posso sentir vertigens por falta de compromisso, porque eu estou olhando para o lado, estou vendo falar do Wallace. O Wallace não está fazendo nada, eu também não vou fazer, não. Briga não, Wallace. O Wallace trabalha, tá? É diácono. Mas, meus irmãos, a falta de compromisso, nós não podemos ter falta de compromisso. Nós não trabalhamos para os nossos irmãos, isso é consequência. O nosso trabalho gera frutos, e esses frutos, alguém vai ter que se alimentar dele. Não interessa quem vai se alimentar, porque é Cristo que vai lá e pega esse fruto e dá na mão de outra pessoa. Não vamos achar que o fruto é nosso, não. Não vamos achar que é a gente que gera o fruto também, não. É Ele que nos capacita, é Ele que nos leva, é Ele que nos guia, é Ele que faz tudo. A gente só é um instrumento no meio disso tudo. Não é? Meus irmãos, o nosso compromisso é com Deus, é com Cristo. Ou esse sentimento de vertigem é o desejo de caminhar por nós mesmos. Pode ser também. Ah, não, agora, né? Eu estou indo na igreja, o pessoal vai me olhar com outro olho. Vou caminhar, vou fazer um monte de coisa aí, vou falar um monte de asneira, estou nem aí. Meu coração que manda, já estou salvo mesmo. Vou sentir um monte de vertigem por aí, Deus vai me abençoar, Deus vai me longanimamente, né? Misericordioso. Ah, não tem problema não. Vou caminhar pelo meu coração, vou seguir as veredas da minha vida. Vai não. Tenta andar por si só, não. Quando a gente anda por si só, nós continuamos caindo, continuamos sentindo vertigens, e as vertigens aumentam. Aí o último, né, tem mais coisas que a gente poderia citar aqui. Mas o último seria o benefício da graça. Eu até comecei a falar agora, né? Vou pecar. Eu sinto vertigem mesmo, para que eu vou lutar contra isso? Eu sei que eu vou sentir vertigem. Ah, não tem problema não, Deus vai me perdoar. Ah, esquenta a cabeça com isso não, gente. Deus todas as vezes vai me perdoar mesmo. A graça de Deus é maravilhosa graça, a música fala isso, não fala? Ah, então fica tranquilo, não dá nada não. Não vai por esse caminho não, irmão. Você tem que conhecer a Cristo a cada dia mais, para que essas vertigens, cada dia vai embora. Cada passo que você dê em direção a Ele, essas vertigens vão acabando, vão sumindo. Essa é a nossa visão como homens, tá? Teria mais coisas que a gente poderia citar, mas, né, o tempo não permite. O fato é que caminhar com Deus é desgastante, não é fácil. A caminhada é longa, é uma caminhada difícil. Para que sair do lugar? Vamos lá, vamos pensar. Para que sair daqui? Para que sair do lugar? A gente tem tudo aqui, não é? São quase 200 membros, a gente está cheio de companhia. Tem um monte de gente para a gente conversar. Para que sair daqui? A gente tem um banquinho gostoso para sentar. Esse é meio durinho, mas é gostoso, assim mesmo.
tem um ar-condicionado, a gente tem tudo. A gente tem a Bíblia para a gente estudar, para ver qual o melhor caminho. É o único caminho é Cristo. Não tem esse negócio de, vamos buscar um caminho aqui mais fácil, vamos pegar uma reta aqui, ó. A Bíblia fala, vamos pegar a reta. A Bíblia falou assim, vamos assim, é reto. Não é não. E não é você que vai até lá, não. É Ele que te leva até lá. É Cristo, te carregando pela mão, passo a passo. Para que sair daqui, né? Temos tudo. O homem, quando está de pé, sente vertigens. Isso é fato. Isso nos faz sentir vertigens quando não mais deveríamos sentir. A falta de compromisso, falta de fé. Várias coisas que nós citamos aqui. Isso não deveria mais, mas nos faz sentir vertigem. E são vertigens que a gente perde o rumo mesmo. Fica ceguinho, some tudo. Versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e tomando leito, pôs-se a andar. Cristo gera cura. Com isso, saímos daquela maneira estática de viver, caídos e deitados, para em pé. Eu vou ler o último textozinho aqui, Filipenses 3, Tati, de 12 a 16. Paulo, quando ele escreve essa epístola aos Filipenses, ele fala algo que é muito, muito verdadeiro. E é. Tudo que Paulo escreveu, claro, a Bíblia é. Mas nesse caso, nisso que a gente está conversando aqui, é o sentimento que deveríamos ter. De 12 a 16. Não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais do outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Tem uma outra tradução que fala, todavia andemos conforme já conhecemos que vem da parte de Deus. Ou seja, o pouquinho que Ele já colocou em nós, de pouquinho em pouquinho, nós vamos caminhando. E Ele que vai trazendo esse entendimento a cada dia mais em nossas vidas. Nós devemos ser o que Deus deseja que sejamos. Precisamos estar suficientemente maduros na fé. Precisamos concentrar todas as nossas forças, as nossas energias, nesse sentido que o texto está falando aí, ó, em prosseguir para o alvo. Precisamos obedecer plenamente à verdade que já alcançamos em Cristo, para seguir adiante, mesmo em meio a vertigens. Porque para chegar ao destino, a gente precisa partir, a gente precisa iniciar uma viagem. Para isso a gente precisa se movimentar, utilizar as pernas. Não uma cadeira, não uma cama. A gente precisa das pernas. Nesse texto aqui, ele fala da perna, da parte física. Mas, meu irmão, para a gente andar com Deus, para a gente andar com Cristo, a gente precisa se movimentar, tirar essa paralisia espiritual. A gente precisa se movimentar espiritualmente. A gente precisa buscar cada vez mais a Cristo, precisa buscar cada vez mais a Deus, para que a gente consiga ir até esse alvo que é Cristo, que a gente consiga se movimentar, para que Ele possa nos levar pela mão. A gente precisa de uma rota, de um alvo. Essa rota, esse alvo, é Cristo quem dá, e Ele que é o alvo.
A gente precisa seguir os passos de Cristo. O caminho é longo, é difícil, sabemos disso. Mas Cristo está conosco até a consumação dos séculos. Em Mateus 28 ele fala isso. Estarei contigo até a consumação dos séculos. Estarei com vocês, né? E se porventura, durante essa caminhada, a gente ainda sentir alguma vertigem, mesmo andando com Cristo, Ele dando as nossas mãos, Ele não vai deixar a gente cair, não. Ele vai segurar a nossa mão e vai falar, não, vem comigo. Eu até comentei aqui do pai e do filho, né? Não é o filho que segura a mão do pai, é o pai que segura a mão do filho. É isso que ele faz. Segura a mão da gente, senão a gente vai querer correr. A gente vai querer deitar. Vai olhar e falar assim, a minha cama está ali. Eu vou lá deitar, né? Estou sentindo vertigem. A gente deve voltar os nossos olhos para o alvo, que é Cristo. O texto aí, no versículo 14, diz, prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O fato é que é Cristo que nos sustenta, é Cristo que nos guia, é Ele que nos dá a ordem de caminhar, é Ele que é o alvo. Como eu falei, tem que se preparar para a viagem. A viagem é longa. Você tem que ter suprimentos. Os suprimentos que você tem que carregar é a oração, é a súplica, é a palavra de Deus no seu coração guardada. Isso só vai acontecer se você buscar a Cristo, conhecê-lo com mais intimidade, mais de pertinho, né? Com isso as vertigens vão embora. Podemos sentir algumas vertigens? Sim. Mas a cada passo que nós damos em direção a Cristo, nós deixamos de ter essas vertigens. Que a gente utilize um GPS que a gente tem na mão aí, ó, a Bíblia. Ele é o nosso GPS. Ele que vai nos demonstrar o caminho para onde Cristo quer que nós vamos. E alcançando essa maturidade em Cristo, o caminho vai ficar mais fácil. Porque, como eu falei, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia. Amém? Meus irmãos, vamos encerrar. Eu acho que eu até falei demais. Mas, enfim. Eu louvo a Deus por esse estudo, porque, em primeiro lugar, é comigo que fala. E tem sido algo muito bom. Tem sido algo... a gente precisa saber que vertigens são essas, por que sentimos essas vertigens, né? A partir daí, a gente entendendo e sabendo quais são as vertigens, a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? Buscar a direção de Deus, é Ele que vai falar. Vamos orar, meus irmãos, e vamos encerrar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso para conosco. O Senhor utiliza da longanimidade para a nossa vida, Pai. Sentimos vertigens, queremos deitar, queremos sentar, queremos voltar ao estado de caídos, Pai. Mas o Senhor não permite. O Senhor nos colocou em pé para uma razão, para um propósito. E esse propósito é todo seu, Pai. Nos use, Pai, a cada dia. Faça-nos, Deus, caminhar na Tua direção. Nos dê a mão, nos guie. Que possamos, Senhor Deus, transpor todas as dificuldades dessa caminhada. Estamos estudando o Êxodo, Pai, que o povo caminhou por 40 anos no deserto. E o Senhor sustentou cada dia eles, com água, com comida, nada faltou. Sabemos que o Senhor faz isso conosco, Pai. Não deixa faltar nada, Pai. E te agradecemos infinitamente por isso, Pai. Agradecemos por Cristo Jesus em nossas vidas, Pai. Agradecemos por cada gota de sangue de Cristo. Não tem um valor que podemos mensurar cada gota dele, Pai. Mas sabemos que pagou todos os nossos pecados, cada um deles. De todas as pessoas, aqueles pecados que cometemos, que ainda vamos cometer, já está pago. Ó Deus, nos dê um coração grato, Pai.
Faça o Senhor Deus nos lembrar, faça-nos conhecer a Ti a cada dia, Pai. Porque por nós mesmos, Pai, nós vamos preferir as outras coisas. Mas retire isso do nosso coração. Que faça o Teu desejo o nosso desejo. Que faça a Tua justiça a nossa justiça. Então te agradecemos e te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, nos guie durante essa caminhada, em todo o tempo. Sabemos que o Senhor vai fazer isso. E te agradecemos. Assim que te oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém.